Olá, boa noite. Hoje, dia 19 de maio de 2023, estamos aqui para o nosso oitavo encontro, né? Um pouco mais da metade, para falarmos sobre a sétima semana, né, do livro da Julia Cameron. E o capítulo tem o tema de Recuperando a Resiliência, né? O livro Nunca é Tarde Demais. E aí, Márcia, como você Foi muito está? Como é que especial. foi essa semana? Foi muito especial e eu já comentei com você aqui no grupo que eu prefiro deixar a leitura para o dia é, que vai acontecer a reunião, para ficar bem fresquinho, para ficar lembrando também do que aconteceu da semana passada. Então, é uma engrenagem, né? Sim. Então, assim, foi muito especial falar de resiliência com o tema de Deus, né? O que que é Deus na nossa vida, né? E como eu estou fazendo um resgate da minha espiritualidade no momento, assim, de uma forma com mais assim ação, com mais dedicação, com mais idas à igreja, porque rezar em casa é uma coisa, rezar na igreja é outra. Não dá para falar que é a mesma coisa, porque não é. Não é. O estar junto, né? O estar em grupo, o estar ali compartilhando, fazendo partilhas, né? Então, essa semana foi muito rica, porque lá na igreja que eu frequento, eu estou conhecendo o que vem a ser a renovação carismática. Forte. E é muito interessante porque tem um vigor, tem uma disposição, tem um bem-estar, e você fala assim, não, mas isso é interessante, mas eu vou só observar. Aí, de repente, você está no meio sem perceber como entrou, e quando sai, você sai muito melhor do que quando entrou. Então, eu achei muito bacana esse capítulo, para a gente entender que a gente não está sozinho, independente da sua crença, né? Tem Sim. um algo mais, né? Então, e foi muito importante para mim entender que resiliência, a gente tem essa capacidade de suportar as dificuldades, as adversidades, faz mostrar também que você pode pedir ajuda. Então, isso foi tão interessante no capítulo, porque seja por conhecimento, para adquirir mais conhecimento, seja para o que for na sua vida, você pedir ajuda numa época dessa da nossa vida, né? Uhum. Não quer dizer que a gente não saiba como fazer as coisas, mas a gente quer também, não quer começar uma coisa nova. Uhum. Como é que a gente começa agora alguma coisa nova na nossa vida, né? Então, buscar essas pessoas, buscar as influências, buscar até nas obras, seja onde for que a gente for buscar, é entender que a gente não está só. Sim. E que Uhum. isso faz com que a gente desenvolva o quê? A nossa criatividade, né? Eu me recordo daqueles capítulos mais pesados em que tinham pessoas que era exatamente o contrário, né? Elas estavam ali para quê? Para nos desanimar, né? Para tirar Uhum. a gente, puxar o nosso tapete, né? Então, Uhum. assim, hoje não, hoje a gente está se fortalecendo. Eu estou com 31 anos, né? Na minha sétima semana. Então, Uhum. é muito especial, porque se pergunta quem era, né? Como era Deus na sua vida nessa época, né? Nessa época. E exatamente nessa época, porque eu tive minha filha com praticamente 30 anos. E aí, eu tive uma transição para o espiritismo. E hoje eu estou vivendo a transição de volta, como se eu Volta. estivesse voltando para casa, que é Sim. o Uhum. catolicismo, né? Uhum. E estou muito feliz, estou muito satisfeita, não tenho nada contra nenhuma das duas e nem totalmente a favor, mas hoje eu me encontro, né, vivenciando essas experiências. Uhum. Então, sabe, falar que, ó, agora pega no terço, agora reza para Nossa Senhora. Está sendo maravilhoso. Rezo para o meu filho, quer dizer, rezo para minha filha, porque a gente tem um grupo de oração, mães que oram pelos filhos.
Então, assim, nessa época foi muito importante Uhum. eu ir para o Espiritismo. Foi quando recentemente também, depois eu perdi meu pai, havia um, Uhum. um tipo de explicação que nunca ninguém tinha me dado, né? Uhum. Então foram 15 anos, Uhum. né? E depois veio um Tem um buraco, propósito, né? Tem uma razão de ser. exatamente, veio um vácuo, e Uhum. aí também, olha que interessante, em 2001, que era essa transição, foi a época que eu escolhi uma atividade física, que a gente fala no livro também, que foi Uhum. quando eu Sim. escolhi a natação, para Ah, aprender, para nadar, para uhum. competir, para Uhum. desenvolver, e nado até hoje. Então, assim, e vou continuar a nadar. Não, não entro mais em competição, não é meu objetivo, não é mais o meu foco, mas eu gosto de nadar sempre que dá, sempre que eu posso. E sempre que tem um buraquinho, eu tô ali na piscina. É tudo muito próximo aqui na minha casa, então eu Uhum. me permito, né? Nos meus Sim. intervalos, sempre a bolsa está no carro, Uhum. sabe? Eu não me desanimo, né? Igual tem os relatos aqui, né? De pessoas que aposentaram e viram a necessidade de iniciar uma atividade física, né? O contato também com a natureza, uma coisa que eu não tenho muito. E eu falo natureza nesse aspecto mesmo, né? De passear, ir para o mato, para parques, para praças. A natureza que eu tenho é essa do clube, que é mais arborizado, né? Ele tem Uhum. a área Sim. arborizada e a água, né? Não é o mar? Não, não é o mar, É o mar, mas é é a a água. piscina, né? Mas Sim. é a água que me nutre, que me equilibra, né? Que me traz essa saúde, né? Então, assim, foi um capítulo extremamente importante. E para completar, só para finalizar, é, quando ela fala aqui da sincronicidade. Olha, hoje aconteceram coisas que realmente eu li o capítulo hoje, Lana. Então, assim, a semana vem sendo construída sem eu saber o que estava escrito, É que estava sabe? escrito. Então, assim, Então, a ele se torna mais sincronicidade especial. acontecendo na prática. É. E olha, tem uma coisa que me chocou muito nesse capítulo, foi quando ela fala assim, ao escrever nossas páginas matinais, página 175, estamos em contato com o universo. Estamos dizendo a uma instância benevolente quais são nossas necessidades, objetivos e desejos. Então, assim, a gente, quando conversa no papel, a gente está emitindo mensagens, sinais, e Uhum. ele só volta quando a gente faz isso. Então, hoje eu tomei mais atenção, tomei tenência para isso, eu acho, sabe? Porque eu tenho escrito, mas eu quero escrever de uma forma mais dedicada agora. Uhum. Porque é o que ela fala, não é para acreditar em mim, não precisa acreditar na Júlia. Faça, escreva, né? Uhum. Então, essa parte me tocou profundamente, né? Profundamente. O universo está cheio de coisas mágicas esperando pacientemente que nossos sentidos fiquem mais apurados. E eles estão. Então, imagina se eu começar a definitivamente a escrever. Tem um aqui que fala, né? Ele fala assim: Poxa, quando eu tô. O bicho tá pegando, né? Lógico, né? Assim Aham, que eles falam, que sim. é americano. Eu vou, escrevo. Então, o bicho tem que pegar para você escrever? Não precisa, né? Nem que Uhum. seja uma frase, Lani, né? Eu fico imaginando isso, sabe? É, não precisa ser um catálogo, sabe? Um livro por dia, Ou mas escreva. o tanto que é importante, né? Uhum. Sim. A gente ficar sintonizada, também com os sinais que ele vai mandar. Uhum. Sim. Ele mostra pra gente, é aquela bússola. Márcia, vai por aqui, não vai por ali. Quem que está falando isso pra gente? Porque eu prefiro ficar as páginas, esse tipo de leitura, está trazendo para mim assim, conversa mais com você. E lá no grupo, que lá no grupo elas te entendem. Ai, porque assim, é difícil às vezes a gente querer mostrar o tanto que é bom,
Mamãe, de nossa, toda sexta agora tem? Eu falei, tem, minha filha, tem toda sexta, né? Então, assim, porque faz bem, né? Você Sim, saber que a gente passa esse tempo juntas e durante a semana a gente está ligada uma com a outra. A coisas gente pode não se acontecem. falar, mas Uhum. a gente está conectada. Está Estou conectada de conectada alguma com forma. Brígida, com a Adriana, mesmo nós não estando aqui. Porque eu lembro, a Sim, gente lembra, né? isso. Foi isso, Lana, foi isso. Eu acho Ai, que que delícia, mas é bom, seguir as alegrias. Olha que coisa mais que linda. coisa mais sublime. Ai, eu achei tão. E aí, como é que a gente explica isso? Não explica, né? A gente segue, né? Então é isso. Exato, exato. Pois é, eu fico aqui E pensando. você? Você O falou que que várias te coisas tocou? aí, várias coisas que você falou, assim, faz um. Teve uma coisa que você falou que foi lá atrás, assim. Eu vou falar sobre isso. Eu acho que eu tinha uns, deixa eu ver, nos anos 80, 76, 86, uns 12, não, 10, 11 ou 12 anos, eu não me lembro bem, acho que fazia quinta série. É. Uhum. E eu não sei se eu era uma menina, uma criança levada demais, ou se eu era antipática, eu não sei, assim, qual era a minha personalidade nessa época, mas eu tinha uma tia, só sou eu e meu irmão. E é como se meu irmão, ele fosse bonzinho, sabe? Ele tivesse um comportamento mais adequado. É, Hum, não me lembro de fazer nada que fosse muito negativo ou ruim. Realmente eu não tenho nenhuma memória de alguma coisa que eu fiz assim desse tipo. Mas eu lembro que uma vez algo aconteceu e o que que ela fez? Que eu acho que é um erro gritante dos adultos, que é quando tem duas crianças e aí você, não sei se é para intimidar ou para provocar uma reação na hum, criança, você simplesmente diz assim, é, eu gosto mais de fulano, porque fulano é mais, esse- ele se comporta bem, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E aí começa a fazer aquele movimento. Eu sei que nesse caso específico, essa tia uhum, minha falou que ia pagar a natação para ele. Na época, meu irmão, ele sempre teve problemas de bronquite alérgica inclusive, até uma recomendação médica para ele fazer natação e melhorar. Minha mãe não tinha tanta condição financeira. E essa tia uhum, minha tinha, né? Então, ela ficou mais ou menos na minha cabeça. Aquilo durou semanas. Só que talvez tivessem sido dias. Só que no mundo da criança, né, não tem essa noção de tempo, espaço. Mas uhum. ela chegava em casa e ficava bajulando meu irmão e dizendo que ia comprar coisas para ele. E isso me deixava tão mal que Uhum. essa pessoa não tem ideia do prejuízo que ela causou em mim. É tanto que hoje eu morro de desgosto, porque imagina eu, adulta, com quarenta e Uhum. seis anos, entro numa piscina e fico pelas bordas. Morro de vontade de aprender a Uhum. nadar. Até consigo mergulhar, até consigo deixar o corpo leve para boiar, Boiar. mas Uhum. o medo paralisa. E você falando, né, que nessa época você começou a nadar, então na época que eu tinha tudo para começar também a fazer algo assim, né, que eu achava aquilo o máximo, né? Eu ficava, Uhum. quando meu irmão foi para natação, eu ficava, nossa, eu queria precisar também ir para natação para justificar a matrícula e mamãe falava, E não, não aconteceu. E não aconteceu. não tem como, eu não tenho condições, e seu irmão, quem tá pagando é a tia e tal. É óbvio que ela já ia pagar porque ia pagar, mas não assim a Uhum. ponto, sabe, de provocar esse desconforto, Sim, né? é como se tivesse que ter uma Me compensação, né? Ela tinha que penalizando. ser recompensada, ela podia te dar, mas você tinha que ser a menina boazinha que ela queria. E até hoje eu não sei o que foi que eu aprontei para ela me castigar desse jeito, dessa maneira. Ou seja, são coisas que às vezes os adultos fazem sem pensar muito bem, né? Mas ficou essa mágoa, assim, dentro de mim. Então, talvez seja um desafio para mim ainda aprender a nadar,
Não sei Entendi. como, mas eu preciso meio que superar isso. Eu acho, Aham, nossa, bacana. o marido é marinheiro e Aham. às vezes é meio constrangedor, né? Eu ir para a piscina e tá lá eu grudada nas bordas da piscina, porque eu não sei nadar. Uhum. Oi, Brígida, É boa igual noite. eu com a bicicleta. É igual eu com a A bicicleta. bicicleta você não sabe pedalar. Não, não. É, já a bicicleta eu sei. Então, e aí teve uma outra coisa que você falou, deixa eu ver sobre o quê. Deus. Acho que sim, é sobre isso. Eu fui criada em família católica, de mulheres muito católicas, e, ou seja, eu tenho uma longa jornada, né, no catolicismo, nunca, até já frequentei a convite de amigas e tal, mas nada assim de ir a fundo, né, em outras religiões. Já meu marido, ele veio descobrir, né, o interesse, né, pelo o catolicismo, a se tornar cristão, já fez primeira comunhão, já fez o crisma, né? Já agora, depois, né, de uma certa idade. Só Uhum. que ele está numa vibe de um aprofundamento, sabe, assim, de estudar, de estudar, tipo assim, a vida de Santo Agostinho, de estudar várias é, pessoas religiosas, né? E eu mais nessa pegada que eu, óbvio, a gente vive um tempo que você se afasta, se aproxima, se afasta, se aproxima. Uhum. Então eu estou, por incentivo dele também, óbvio, né? Estou me aproximando mais, mas não com essa intensidade dele, porque ele está assim, né? Curioso, ele quer se aprofundar. E eu, pelo Uhum. fato da minha vida ter sido mais tranquila, né? Então, às vezes, eu sinto um certo desconforto de eu não estar no mesmo compasso que ele, né? E eu É preciso. igual você que tem o curso em milagres. Porque curso em milagres, para mim, é quase um, sabe, tem toda essa conexão de uma forma, né, que não é Sim, uma religião, mas é sim, uma ligação muito forte com a espiritualidade, sim. né? E Queria até que você tem, falasse um pouquinho depois, se a gente óbvio que puder. tem algumas coisas que eu acho assim, que tudo que o homem põe à mão, né? Existe essa capacidade da gente descaracterizar coisas, porque, enfim, somos humanos e somos falhos, né? Então, para toda formação, né, histórica, em todas as áreas, Sempre teve a mão dele. sempre vai haver coisas, né, da história que não são tão legais, né? E aí, assim, tem coisas que eu não concordo. Por exemplo, no próprio catolicismo, passar a imagem. Deus é um Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo que ele é misericordioso, Deus também pune severamente, né? Existe essa coisa do inferno, né? Que você tem que ser temente a Deus, que você e algo dentro de mim, né, fala mais alto que existe um Deus, né, um criador que fez todas as criaturas, né, que aqui estão. Mas com essa Sim. benevolência, né, já que existe o livre-arbítrio, né, é, eu acho que não tá, tá certo que o ser humano ele precisa de algo para conter, né? É tanto que existem as leis aí, você vê que para você não sair atropelando as pessoas, né, as cidades precisam ter sinais de trânsito, fazer com que as pessoas obedeçam às regras, porque o bicho, o homem, ele realmente muitas vezes não tem freio, né? É, tem que se Então, conter, né? isso também se aplica à, à religiosidade. Então, é como se foram coisas, né, já de milênios, né, impregnadas na gente, que impõem esse medo. Ou seja, tipo assim, para eu ser amada por Deus, né, eu preciso ser boa, plenamente boa. Eu não posso falhar, né?
E aí vem essa coisa do pecado. Peca, se arrepende, pede perdão. Peca, se arrepende, pede perdão. Uhum. É, assim, tem coisas que para mim existem muitas interrogações. E eu acredito num Deus, um Criador, que nos deu essa liberdade e que a gente é a soma das nossas Nossa escolhas, responsabilidade. né? É É isso. óbvio que se eu escolher um caminho bom, eu vou estar sempre, né, recebendo de volta coisas boas. Isso é uma coisa meio que lógica, mas não com esse medo que vem com essa imposição, né? Se você for um filho ruim, você vai penar no inferno. Eu acho isso muito, sabe, muito pesado, Uhum. né? Às vezes não se fala com essas palavras, né? Mas se implanta no nosso, Essa ideia, na né? no- Essa ideia. exato. E aí um curso em milagres, né, traz essa coisa do ego, né, que faz com que a gente projete na nossa mente como se fosse assim uma tela em branco, né? Assim, como se você tivesse que desconstruir o ego, esse sistema de, porque nós temos um sistema de pensamento ao longo de todo um tempo. Então a gente precisa meio que desconstruir o significado que a gente dá para as coisas, para poder você meio que assim limpar e receber o Espírito Santo. Então é como se nós tivéssemos essa ligação com o Criador e isso se perdeu. E aí vem um curso de amor, que fala sobre o tempo da ternura, né, que traz também a figura de Maria, né, que para muitas religiões Maria não é tão valorizada, né, que os católicos assim ficam irritadíssimos, né, mas assim que ela tem uma simbologia muito importante, né, Sim. para a história de Jesus, enfim. Então, são temas bem delicados, né? E eu acho que a gente está conectado, todos nós estamos conectados, enfim, emanando aí essa É energia. tanto que essa hora que no livro pede para falar, né? O meu Deus de infância era pro Deus que eu gostaria que fosse, né? Aí eu Sim, coloquei assim, comunicativo, sim, amoroso, que uhum, conversa comigo e eu converso com ele. É sim, o que acontece. Por que que acontece isso comigo? Porque todo dia de manhã eu uhum, escuto a homilia de um padre uhum, e já vai fazer em setembro faz um ano. E sim. é fila, né? Muito engraçado. Ele fala assim de repente: Você aí que tá tomando seu café, eu falei: Nossa senhora, será que ele tá me vendo? Por quê? Aí eu falei: Nossa, padre, tô mesmo, porque eu gosto de fazer também. Não é, eu tenho que, sabe, entrar, ajoelhar, sabe? Não. Tem hora que eu tô tomando meu café assim. Aí ele falou no dia, falou assim, toma o seu café, vai me escutando, vai orando comigo, vai rezando comigo, né? Então, assim, ele não está simplesmente reproduzindo e repetindo palavras, né? O poder da palavra também, quando bem dirigida, né? Você Uhum, fazendo a interpretação daquela parte, né, ali da Bíblia, do uhum, Evangelho, né? uhum, Eu conheço muito pouco, pretendo se continuar dessa forma, conhecer realmente o livro, né, a Bíblia. Então, assim, eu falo, caramba, um jovem, não tem nem 40 anos, e tem essa capacidade, né, de tocar o coração da gente, né? Então, sim, assim, é esse Deus que eu tô buscando, porque se uhum, fosse um desses que você está falando aí, isso eu não quero, não. Ele vai conseguir as coisas comigo desse jeito, entendeu? É sim, assim. E o pároco da nossa igreja, ele é muito ativo, direto, ele fala curto e grosso, como a gente costuma dizer. Ele falou, Márcia, eu não tenho meias palavras, eu tenho todas as palavras. E eu falo de uma vez. Então, você me pegou numa vibe boa, como os jovens dizem. Então, eu toquei você, e isso é importante. E ele fica feliz, porque sempre eu quero conversar com ele, vou na igreja, bato papo com ele.
Aí eu brinco assim com ele, para de ser confissão. Márcio, olha bem para mim, você não cansa minha cabeça, não. Porque dar o sacramento da confissão, né, é uma coisa mais séria. E você não brinque com isso. Eu falei, não, padre, mas eu não estou brincando. Eu falei sério, eu não estou brincando. Eu só queria saber se isso é confissão. Ele falou assim, não há necessidade, mas se você quiser ter me contado isso em confissão, tudo bem, você escolhe, né? Mas eu não vejo Uhum. nada de errado nisso que você está me contando, e mesmo porque é, quem somos nós, né, para julgar Sim, o sim. certo e o errado, né? Uhum. Então, Sim. assim, é muito direto, é muito transparente, e isso que Uhum. me cativou. Então, eu estou em frente com ele, com a igreja. E é, esse livro aqui, eu não sei se eu já mostrei ele para vocês. Peça será atendida. Não, não vi. Não. Que Ah, lindo! ele está na minha estante, eu comecei a ler, nem avancei para o segundo capítulo, mas ele é maravilhoso. Está na fila de É. leitura. E Aprenda de a quem é? manifestar seus desejos. Esther e Jerry Hicks. Ah, nossa, manifestar desejo é tudo de bom. Pois é, ele é E eu acho que a gente falou um pouquinho disso nesse capítulo, viu? Peça e receberá. Eu acho que de uma certa forma, a gente está sim, entrando nessa falou linha, sim, exatamente. né? É, A mente Brígida, aberta. a gente quer ouvir seu boa noite, Brígida. Chegou aí quietinha, Boa noite, meninas. É que eu já cheguei, vocês já É, estavam conversando, não quis quis interromper atrapalhar. a fala, Hum, mas assim, eu vou começar pelo Deus, já que vocês estavam falando do Deus. sim. Eu sempre tive uma relação muito íntima com Deus e minha relação é muito franca com Ele, né? Eu também não tenho meias palavras com Ele, não. Às vezes eu dou bronca nele, falo com ele firme, né? Digo para ele: Ô, gente, você me escolheu no primeiro tempo, no segundo tempo, na prorrogação, nos pênaltis, e você não vai cuidar do que eu não dou conta? Essa parte eu não dou conta, então você cuida. Você não me puxou para o seu time? Então pronto, vamos dividir. Eu sozinha não vou dar conta de carregar tudo, não. Então, assim, eu tenho uma relação muito aberta com Deus. Vejo um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus pronto para me ouvir, um Deus que me tira do chão quando às vezes a gente cai, me dá a mão e diz assim: venha comigo, levanta, estou contigo. É um Deus muito companheiro. Vejo assim. Nunca vi um Deus que castigue, um Deus perverso. Embora eu também, minha família de origem muito católica, né? Minha avó, desde da minha tataravó, ele já tinha a tradição de fazer rezas, tem bandeira do divino, da família, que tem mais de 200 anos, né? Tinha toda essa tradição. Na casa da minha avó era palco de padre. Então, assim, sempre foi assim, muito próximo. Eu convivia muito com o padre, eu participava né, dos grupos de igreja, coordenava grupo de oração, grupo de adolescente. Minha mãe e meu pai nunca levou a gente para a igreja, a gente ia por conta própria, porque a minha avó sempre né, tinha essa tradição e a gente ia por decisões mesmo da gente. Mas teve um tempo que eu me afastei um pouco da igreja católica por questões mesmo de desenvolvimento espiritual, né? A igreja parece que eu não cabia na igreja. Eu não cabia dentro do Deus que a igreja estava pregando, né? Eu me vi assim, falei, não, esse espaço já não me cabe mais, eu preciso buscar um outro espaço que eu possa me comportar e me sentir confortável. Aí eu andei fazendo curso de teologia, né, aprofundando mais algumas questões, fui fazer estudos de mediunidade, na doutrina espírita, no kardecismo, fui estudando um monte de coisa, né, algumas as religiões de um modo geral. Visitei alguns templos evangélicos, porque eu tinha algumas amigas muito próximas a mim que faziam convites, assim, eu resistia, porque eu não suporto a gritaria dos evangélicos, sabe? Eu digo, meu Deus, eu não preciso gritar para Deus me ouvir, né? Eu achava, assim, muita agonia. Eu digo, eu não posso conversar com esse Deus gritando dessa forma, ele não vai me escutar, eu estou gritando, né? Eu digo, não concordo. Conheci, e aí chegou o ponto que eu digo assim, minha fé é fraca. Quando as pessoas colocam o dinheiro em evidência, né, acima de tudo, eu fico com minha fé fraca. Aí eu vejo que aquele lugar não me cabe. Eu digo, não,
Isso na Igreja Católica também. Eu já tive algumas cismas com a Igreja Católica. Eu me afastei, porque um dia eu fui para uma missa e o padre, na hora da homilia, ele fez um teatro sobre o dízimo. Para mim, aquilo ali esvaziou toda a celebração, porque a homilia é o que segura, é o que sustenta. Ele vai e coloca uma dramatização para poder pedir dinheiro. Eu falei, meu Deus, ele perdeu o sentido da missa. Me afastei, achei aquilo terrível. E recentemente, ainda em cima do dinheiro, ele implantou o dízimo mirim, que eu fiquei mais assustada ainda. Disse que era para ensinar a generosidade às crianças da catequese. E eu disse, não se ensina generosidade dessa forma, né? Distribuir os bens que você tem é a última etapa. É quando você já está preparado, você já está maduro, você já compreendeu o conceito de generosidade, você já vivenciou. Aí você vai para a prática de várias formas. E eu fiquei assim um pouco assustada, né? Essas coisas me assustam. Mas, mas Deus não me assusta, né? Porque a igreja é feita de homens, né? Homens que são frágeis, homens que podem cair, que podem levantar, né? Há muita gente bacana na Igreja Católica, né, com trabalho muito bonito, mas também tem as fragilidades que é própria do humano, né, própria das instituições, não tem como a gente ignorar. Mas, assim, independente de qualquer circunstância, o meu Deus é um Deus muito forte, é um Deus que cuida de mim, né? Deus cuida de mim. E aí eu ouvi uma música que Caetano Veloso gravou junto com esqueci o nome do outro cara que ele gravou junto. E aí ele canta essa música, Deus cuida de mim, né? E aí, quando a voz de Caetano, ela tem todo um outro significado. E aí eu parei para analisar esses dias essa música e pensei, falei assim, não, realmente, Deus cuida. Eu não preciso enlouquecer, né? Ele está cuidando. Muitas coisas que me acontecem porque ele está cuidando. Se não fosse, não acontecia muita coisa, né? E tem momentos que eu sei que eu caminho porque ele caminha comigo, né? Eu sei que eu enfrento muitas coisas porque eu sei que ele está ali, eu sinto a presença dele, né? Na minha lida, né? Então, eu tenho um Deus muito, muito apaixonado, um Deus assim que me ama, um Deus que me quer bem, um Deus que me trata bem. Então, é esse Deus que eu tenho, é esse Deus que eu propago, onde quer que eu esteja, né? Então, essa parte do capítulo aqui, quando falou do Deus, eu falei, não, meu Deus é um Deus bacana, é um Deus diferente, se coloca por aí. E de todos os capítulos, esse capítulo, assim, me tocou muito. Esse capítulo me abriu, assim, algumas janelas, algumas portas, Muito bom. e me fez acreditar que muita coisa do que eu estou vivendo é possível ser revertido, né? O livro me deu pistas do que fazer diante da minha situação de vida, em todos os sentidos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, familiar, financeira e tudo. Então, eu cheguei até a fazer umas 2 páginas, assim, de tudo que eu preciso fazer a partir de agora, a partir desse capítulo. E fazendo os questionamentos, me perguntando, né? Me perguntando e a resposta veio, como ela coloca muito claro nesse capítulo, né? Você lança a pergunta que a resposta vem. E veio, de fato, as respostas que eu precisava. Depois eu parei e disse assim, gente, tudo que eu tenho que fazer está aqui. Eu não preciso buscar mais nada, já está tudo definido. Eu já tenho a saída dos meus problemas, né? Eu já tenho a solução que eu preciso fazer. Eu digo, tá. E aí me deu assim, uma vontade danada de pegar esse livro e fazer uma espécie de formação, porque eu tenho próximo a mim muitas pessoas com muitas dificuldades pessoais, de relacionamento, pessoas aposentadas, mas que estão enterradas dentro de casa, que não fazem mais nada na vida, né? Não conseguem mais fazer nada. E eu disse, meu Deus, eu posso fazer um programa com esse livro para pessoas que já se aposentaram, que estão desnorteadas, para as pessoas que estão próximas a se aposentarem. Eu digo, acho que vai ser bacana eu fazer um momento
com esse livro, Nunca, né? nunca é tarde demais. E Márcia está Pois é, cochilando. Márcia, assim, quando toma um copo d'água? e aí, assim, me deu, assim, aquela coisa, assim, apertando o meu peito, diz assim, faça, faça. E Uhum. eu vou me dedicar, viu, Lani? Assim, realmente esse livro me Ainda, tocou muito. ainda quinta-feira eu recomendei ele para uma paciente que está nessa fase. Ela trabalhava com escolas e tem vários probleminhas de saúde pintando por aí, e ela se sente muito fechada em casa, sem perspectiva. Então, Eu recomendei para o meu grupo, um grupo que eu tenho aí de biblioterapia, eu recomendei. E sim, as meninas já estão tudo loucas, já compraram o É livro, né? lindo, é lindo. Aquilo é inevitável. A sexta é inevitável o soninho chegar, mas é tão gostoso estar aqui também e relaxar com vocês, entende? Não vejam como descaso com vocês, mas é não porque tá tranquilo, é, é, aqui pode é o real. tudo. Aqui pode tudo, inclusive dormir, viu? E eu, Cochilar. e eu falo demais, né, Quem Márcia? está Quando eu dormindo começo a aqui falar, são os cachorros. Os cachorros estão todos dormindo aqui do meu lado. Márcia, e quando eu começo a falar, eu falo demais, né? Mas Eu é não consigo, eu gostoso, não é seguro a gostoso. língua. Pois é. É muito bom. E aí, o que que eu ia falar? Mas essa dedicação também de criar grupo, Brígida, você sabe que é uma coisa que já passou também na minha cabeça, porque eu não sei se vocês conhecem o grupo de crescimento de Milton Erickson, é muito interessante. E a gente fazer algo agora para a gente Sim, primeiro e sim. depois replicar isso, né? Levar isso. Não é só simplesmente copiar, mas é tirar Multiplicadores. da palavra, né, a essência disso tudo aqui. Ah, Onde é que a gente vai chegar quando for a 12ª, né? exato. Caramba, nós estamos na 7ª semana, né? Pois é, né? E aí, é, ah, eu só resgatando um pouco lá da minha autobiografia, né? Nessa faixa etária, dessa semana, é, eu me lembrando que na minha adolescência eu fazia cartinhas para Deus. Por quê? Você estava com que idade, Lani, na 7ª semana? Na sétima semana. Você estava com Ai, ai, 46 dividido por 7? Ué, até os 22. mais ou menos. Não, não, até os 27 anos. Eu já estava perto de ser mãe. Mas assim, eu voltei um pouquinho mais atrás, né? Na adolescência mesmo. Eu não tinha a quem recorrer. E teve uma época que eu fiz alguns estudos bíblicos e aí eu li os Salmos. Eu lembro que até eu comprei. Lembra de um kit que vinha uns CDs de Cid Moreira narrando? Me Acho que lembro, eram os eu Salmos. conheci. É, eu conheci. Eram os Salmos, né? Eram salmos. Eu achava aquilo a coisa mais linda. Bem-aventurado, aquela voz dele, colocava, eu ia dormir ouvindo aquilo ali. E para mim, ali eu tinha uma certeza que minha conexão com Deus era direta. E aí eu escrevia. Desse tempo eu já praticava a escrita. E quando eu escrevia, eu não copiava os salmos, eu falava sobre as minhas perturbações, as coisas que eu. E ainda hoje eu tenho muitos escritos, né, dessas cartas que eu escrevia para Deus. Então, eu lembro que até na minha maternidade eu fiz uma oração, né, porque, poxa, quando eu pensava, tem um ser se desenvolvendo dentro de mim. Meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa dentro de outra pessoa? E aí, assim, será que eu estou pronta para dar conta? E aí eu me vali, fiz uma oração pedindo, né, a Deus que Ele deixa que assim, grande bobagem a minha, né? Se eu já tinha ocorrido a concepção, é óbvio que eu estava mais do que preparada para assumir, né, a maternidade. Enfim, mas assim, são coisas muito valiosas que o livro trouxe, né, para a gente fazer esse resgate aí.
É, semana 7. As partes que eu grifei, né? Na página 164, eu marquei uma passagem que diz assim: muitos de nós não temos interesse em orações, mas ao escrever nossas páginas, nos vemos fazendo algo parecido com orar. Entramos em contato com uma força interior que é só nossa. Não importa que nome damos a ela, o importante é saber ouvir. E quando fazemos isso diariamente, os resultados são impressionantes. Então, nós nascemos com os nossos dons, né? E através dos nossos dons, nós somos canais de inspiração. Então, quando você está escrevendo, né, deixando fluir até a posição, né, do lápis, é como se fosse assim algo que medita, é como se fosse uma meditação. Ou seja, a gente está agindo ali de alguma forma, né? E eu sempre falo que um dos primeiros passos para você concretizar algo é através da escrita. Quando você escreve, você está imprimindo algo, você já está começando a concretizar algo. E aí é um passo por vez, né? E aí você vai, né? Ninguém te alcança mais, porque se você entender, né, que existe esse passo a passo, mais na frente vai ter uma outra frase que acaba fechando esse pensamento, né? Aí mais embaixo fala assim: o que eu posso fazer a respeito da negatividade? Ah, aqui já é um adendo. É, é recém-casada, apesar de um relacionamento de 8 anos, parece que quando você assina um papel, né, você alcança mais um degrau, alguma coisa muda, né? As pessoas falavam isso, eu sempre pensava assim, eu acho que não, não existe isso, mas muda. E a minha avó falava, né, que amar é sofrer, né, que relacionamento é algo, né, sério e um dia por vez, é uma luta diária, um plantio, é você, sabe, adubar, é você regar, é você ter todo um processo, né, porque senão, é como se assim, se o fio se partir, né, se o cristal quebrar, é, as coisas, né, tendem a não darem certo. E essa parte aqui na página 164 me tocou bastante. O que eu posso fazer a respeito da negatividade do meu parceiro? É uma pergunta. Podemos perguntar, simplesmente ame. A gente pode trocar essa palavra negatividade por uma série de outros adjetivos, coisas que nos incomodam, né? No outro ou nas pessoas. Pode ser a resposta, né? Simplesmente ame. Pode ser a resposta. Não tente consertar ninguém. A gente cai nessa armadilha muitas vezes no nosso dia a dia, de alguma maneira, mesmo que não seja um pensamento direto, mas indiretamente, a gente quer sempre dar um jeitinho de tentar consertar o outro, moldar a nossa maneira para que fique confortável para mim, apenas para mim, né? Às vezes eu nem É por, consigo é me por isso, colocar. Yolanda, essa parte aí está muito forte também, porque quando você entende que não vai consertar ninguém, mas aí é a hora também que entram os sinais. Você pode, às vezes, ser direcionada para um outro lugar, assim, de procurar outra pessoa para conversar, ou de esperar, né, que algo vai acontecer nesse sentido, né? Quando ele fica assim, ligue para fulano, a sua intuição, né? Quando ele Sim, fala aqui de sim. intuição.
a gente precisa Poxa, estar com esses ouvidos bem, né, os sentidos. atentos aos É, sinais, a essa sabedoria interna que que nós temos, né? isso, Aí mais na frente fala assim, não tente consertar ninguém. Todas as orações são ouvidas e todas são respondidas, mas às vezes as respostas podem ser sutis, né? Então, eu acho que ninguém está diante do outro num por acaso. uhum, Até aquelas pessoas. Isso eu já. Pronto, isso eu vi num curso de amor, sobre o perdão. Aquela pessoa que nos ofende, a gente tem que dar graças por ela ter nos ofendido. Porque ela conectou dentro de você um ponto que precisa ser trabalhado. Porque se acendeu isso em você, é porque aquilo existe. Então, é como se, é, mesmo uma pessoa que nos ofende, ela não é um por acaso na nossa vida, ela veio exatamente ali na intenção de nos melhorarmos. Só que a gente precisa estar preparado para viver uhum. essa melhoria. Não assim, pagando na mesma moeda, não com rivalidade ou, sei lá, com vingança, sabe? Não querendo se exceder, mas assim, ver com esse olhar de compaixão. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje comigo. Tem uma moça que eu faço a unha com ela, uma gracinha, menina, sabe? Boazinha toda a vida. Só que eu não sou aquela pessoa, aquela mulher que marca, olha, toda sexta, 4 horas eu faço minha unha. Eu não consigo, porque a minha vida é muito corrida, assim, dinâmica. Então, um dia tá assim, um dia tá assado, cozido, enfim. Aí eu cheguei no salão, porque a dona falou assim: ó, hoje não é com a Regina que você vai fazer, é com a Lu. Eu falei, tudo bem, né? Eu preferia que fosse a Regina, porque eu já conheço a Regina, né? É muito dedicada e aquele amor de preparar chá para você, sabe? Aqueles mimos que a pessoa tem. Cheguei lá, eu já chego, que é no andar de cima, a salinha da manicure. Aí eu já falo assim, olha, eu já vou acertar, porque para não estragar a unha depois. Aí eu subi. Pode subir que a Lu tá te esperando. Cheguei lá, eu falei, olá. Eu não sei vocês, mas eu identifico logo que eu chego aonde é que está o processo. Se está começando, se já está passando base, se está cuticulando, se já foi, né? Se já colocou o esmalte, enfim. Aí eu falei assim, olha, você tem um horário comigo 1h30. Eu tô vendo, vai atrasar um pouco. Eu não sei te dizer. Eu falei, oi, nossa senhora, oi. Não, tudo bem, né? Aí a mulher, e a que estava sentada também olhou com aquela cara de desdém. Aí eu fico me perguntando, né? Como é que será que realmente eu cheguei, né? Mas tudo bem. Aí eu falei assim, mas de qualquer forma vai atrasar. Então, eu vou ali no supermercado comprar uma água gasosa, que estava um pouquinho quente e tal. Fui, desci, fui até o supermercado. Quando eu voltei, aí eu falei assim para a secretária da moça, eu falei assim, olha, eu já acertei o, a minha unha, mas eu não vou fazer. Eu gostaria de marcar esse horário, se for possível, com a Regina depois. E dei até logo. Ninguém perguntou, ninguém questionou. Ela só falou assim, não, a menina falou assim, o que foi? Eu falei assim, não, a energia não cruzou. Falei assim mesmo. Aí eu vou dar a minha cutícula, a minha mão, para outra pessoa cutucar ela? Não vou, gente. E assim, num outro momento, eu teria sido mais grossa. É, Falei assim, olha aqui. Tipo assim, oi, hello, né? Eu tô chegando aqui, primeira vez que você me vê, né? Foi assim, foi uma coisa. Lani, ela sabe quando ela tá sentada, porque ela tava na cadeirinha mais baixa?
Ela só olhou assim, é, eu estou, tipo assim, não tá vendo que eu tô fazendo a unha? Era 1h30 a minha unha e já era 1h33. Eu ainda olhei no relógio. Relógio digital não tem como você errar, né? Então aí eu fico assim, isso às vezes me incomoda, porque a gente poderia ainda ter tido uma outra resposta, ainda mais trabalhada, né? Tipo assim, mas eu concordo com você plenamente. Eu ainda tenho esses resquícios, sabe? De agressividade, de irritabilidade. Só que tá cada vez diminuindo mais. Sim, Então, assim, se eu te falar que há quanto tempo que eu não tinha tido um desse, faz já tempo. fazia um tempo, Faz já um... fazia um tempinho. Sim, Então, aí eu resolvi, aí eu falei assim, eu posso fazer amanhã? Ela só vem terça. Ou seja, todo mundo já tinha tá todo tomado, né? mundo, A atmosfera já tinha sido contaminada. todo mundo Porque já, ninguém espera isso, né? Ah, não, eu aceito tudo, né? todo Ah, mundo porque amanhã eu vou. inflamados, Não tem que todos aceitar tudo inflamados. também, né? Eu acho que não se deve aceitar tudo. E Uhum. talvez, se a dona for lá questionar ela, porque aí o horário dela ficou vago, né? Vagou o horário. Tipo assim, só se alguém chegasse, ah, tem um horário que a moça não vai fazer. A pessoa que veio decidiu não fazer, né? Mas eu não sinto, sabe quando assim, ai, a culpa sempre é da gente? Não, não sinto Sim, também isso, sabe? é, Então, é complexo isso, né? Do que a Ô, gente ô, ainda tem que hum, estar eu vou ser, melhorando. eu vou ser breve na situação que eu me lembrei. É, eu estava trabalhando na Secretaria de Educação uma certa vez e ia ter uma conferência de educação. E eu estava nos preparativos, na organização, mas eu não estava na cabeça, né? Eu não fui indicada na comissão oficial como presidente, né, da organização, mas eu estava fazendo parte da equipe. E lá no dia de sair a portaria, a pessoa que estava extraoficial presidindo a comissão fez a portaria, botou o meu nome como presidente da portaria, da organização, da conferência, e o nome dela, no final, como apenas um membro, só para preencher a tabela. E eu não sabia dessa portaria. Ia ser publicada no Diário Oficial. No dia que era para ser enviado para publicação, por força de Deus, esse ofício, essa portaria caiu nas minhas mãos antes da publicação. Não sei como, mas veio parar nas minhas mãos. E eu ia estar viajando e só ia chegar no dia da conferência. Eu disse, o quê? Eu não pensei duas vezes. Quando eu vi o circo armado, porque era um circo armado, e veio cair nas minhas mãos, porque eu digo que o pai mandou, não tenho dúvida. Eu imediatamente respirei, sentei no computador próximo de uma outra colega e disse: refaça essa portaria, alterando meu nome. Meu nome tem que estar lá embaixo e o nome de fulana vai para o topo, porque ela já foi designada pelo secretário. Não sou eu. Ela já presidiu todas as reuniões com os municípios e ela que é a responsável. Faça isso porque tem que ir para o gabinete do prefeito agora, isso aqui. Não eu tinha 3 minutos para refazer e mandar pelo office para poder chegar no gabinete do prefeito naquele dia, porque tinha que ser publicado naquele dia. Assim foi. Eu alterei toda a portaria, foi publicado. A pessoa que fez essa armação não sabia de nada que estava acontecendo. Quando chegou no dia da conferência, ela estava convicta de que eu era presidente da comissão. Ela estava desfilando no evento, tranquilamente, os problemas pipocando. E quando eu cheguei de viagem, eu cheguei e fui direto para a conferência. Aí alguém falou assim: quem é a presidente da organização desse evento? Aí ela virou e disse assim: é Brígida. Eu falei assim: você não viu o diário oficial que o prefeito publicou a portaria? Já saiu a publicação. E quem está lá como presidente é você e não eu. Pronto, morreu a conversa. E assim, e essa mesma pessoa já tentou fazer outras armadilhas comigo, mas nunca conseguiu me atingir, nunca me afetou. Mas eu também nunca me senti
afetada, nunca me senti assim, a vítima, nunca me senti a coitada. Não, também nunca fiz nada a ela, nada, muito pelo contrário, respeito como toda pessoa, todo colega de trabalho. Mas eu fico assim, o que, que eu tenho que aprender com isso? A ser esperta? A ficar mais esperta? Né? Eu me questiono, que aprendizado que eu tenho que tirar daí? Compaixão, misericórdia por essa pessoa. E aí vi assim no histórico, assim, que ela sempre quis estar no meu lugar. Eu cheguei à conclusão, desde o magistério, ela sempre queria estar no meu lugar, nas minhas funções, né? Nos lugares que eu trabalhava, porque eu não fazia muito, assim, eu fazia muito, trabalhava muito, sempre trabalhei, mas eu conseguia ser percebida na minha competência com muita facilidade, mesmo que eu não me exibisse, mesmo que eu não me colocasse assim como a tal, mas era natural o reconhecimento chegar, né? Então, depois eu parei e pensei, falei, não, gente, ela só queria reconhecimento, né? Ela tentava pegar carona no meu nome para reconhecer. Mas aí eu disse assim, não, ela é digna de misericórdia. Então, assim, eu trato hoje todos os episódios assim como misericórdia. E o que eu tinha de aprender, eu acho que era ficar mesmo esperta. Então, eu também vejo que quando determinadas coisas acontecem, né? Mesmo aquilo tendo um impacto de uma coisa desagradável, né? Negativa, que nos afeta, né? Eu recebo isso como uma oportunidade de melhoria nossa. Por exemplo, no caso de Márcio, né? Nada mais, nada menos do que um lembrete, né? Para ela mesma de quem ela é, né? Tipo, ou seja, eu sou essa pessoa. Por quê? O que é que poderia acontecer? Não poderia acontecer ali um entrave, uma coisa deselegante, uma coisa, porque tem gente É que um conflito, né, Nani? Era realmente um conflito. sim, tem pessoas que são bem barraqueiras, né? Pessoa tem um pavio curto, mas assim, como é algo que ela vem já, né, se trabalhando, vem, né, desenvolvendo essa coisa até mesmo do olhar compassivo, né, da compaixão. Então, e assim, até mesmo na Bíblia fala, né, que se alguém chegar para te bater numa face, oferece a outra, mas é tipo assim, com, né, com essa elegância, né, com bastante. Então, são coisas que vai nos graduando, eu diria. Né? E essas questões, Lani, quando ele fala sobre a questão da oração, eu penso que tudo isso faz parte do nosso ritual de oração, né? Aham, Quando a própria Escritura diz assim, orai pelos inimigos, né? Vigiai e orai pelos seus inimigos. Então, sim, a própria Escritura já pede para que a gente faça isso, né? Independente de qualquer situação que venha acontecer. Então, a primeira coisa que eu sempre coloco são essas pessoas nas minhas orações. Eu peço assim, eu peço que elas sejam atendidas nas suas necessidades, que elas sejam libertas, né, de ressentimentos. Eu peço assim, tranquilamente nas minhas orações, sim, porque se é a solicitação de orar pelos inimigos, porque eu acho que a oração tem esse poder, né, de isso. atingir, É, de que é tocar. justamente o simplesmente ame. É, É um desafio muito grande. Lá na página 169, onde fala sobre o investimento, né, do exercício, que é algo que, assim, eu sempre bato na tecla, meu Deus, a gente precisa fazer algo para se exercitar, para melhorar a nossa condição, né, principalmente por conta do amadurecimento do próprio corpo, do envelhecimento, e aí aqui fala assim, 5 minutos por dia, para quem não fazia nada, são um tremendo avanço.
10 minutos ao invés de 5 são um aumento de 100%. Aqueles que nunca se exercitaram não demoram a aprender que só um pouquinho é muito mais que nada. Então, eu reforço, né, isso, que à medida que a gente vai envelhecendo o nosso corpo, tem que ter atividade física, seja lá qual for, né? Mas tem que ter essa disciplina, né? Então, outro ponto importante. É quando ela fala que você escolha o que você gosta de fazer. Escolha o que você acha bonito, que te dá prazer, né? Como é que Isso, você vai saber que vai ser a natação ou o tênis, né? Né? Ou que vai ser, sei lá, academia ou pilates, né? outra Então, caminhada, né? Tá é, Bem no sabe? final, bem no final da 69, a 169, ela diz assim: incorporar um programa de exercícios à vida é um dos melhores remédios que você pode receitar a si mesmo. É lindo. Isso, com certeza. Lá na 170, que fala sobre os presentes da natureza, ela diz assim: estabelecer uma ligação com a natureza pode ser um atalho para um contato mais consciente com sua força maior, né? Uhum. Eu eu tô nesse namoro com as plantas. Olha só, vou até mostrar aqui. Olha só que coisinha mais lindinha. Oh, Uma suculenta. Aí o que que eu descubro? Essas suculentazinhas, elas crescem, crescem, nossa, são. fica, fica. E ela tem um caulezinho bem grosso, só que ela vai em busca da luz. Então, essa daqui, quando eu plantei aqui, ela estava toda para frente, assim. E eu falando, meu Deus, vai quebrar o caule de tanto que ela tá para frente. O que que eu fiz? Eu disse, eu vou colocar ela de castigo, vou botar ela virada para a parede. Ela estava completamente para cá. Aí agora, olha só, ela já está se voltando para a janela, para a luz. Então ela já está com o caule todo ereto. É uma É verdade. sabedoria, gente. E aí É. tem um monte delas, elas saem, ela tem as sementes em cada pontinha, aí onde cai no chão, aí elas florescem, vão nascendo. Enfim, em cada canto da casa tem planta agora. E eu fico Ah, fazendo Lani. as experimentações, mudo de um vaso, vai para outro, aí começa a fazer mudas, eu já estou espalhando um monte de jiboia dentro de casa, porque eu aprendi a colocar, ó, aqui, ó, são filhotas. Gente, que Você bonito. pega a jiboia, corta cada tronquinho assim, que parece um chifrezinho, é uma raiz. Colocou na água, ela cresce. Aqui é só ir para a terra, aqui tem bem umas 6. Eu já vou colocar nos vasinhos para deixar o vasinho bem cheio. Aí é meu passatempo, às vezes eu fico com raiva, fico estressado. Para me desestressar, meu marido diz assim: você fica emburrada. Aí quando eu estou no meu emburrecimento, eu corro para as plantas e vou aguar as plantas. Ah, eu também tenho minhas plantas. Hoje mesmo eu fiz umas 20 iquebanas, porque amanhã eu vou fazer um encontro com o pessoal de serviços essenciais, o pessoal da secretaria, Ah, da escola lá que me convidaram para fazer uma formação. E eu uhum, disse assim: eu preciso que eles tenham um gesto concreto entre eles. E o que fazer? O que levar? uhum, Aí eu olhei para o pátio da escola, assim, para o jardim, tudo florido, né? Eu disse o quê? Vou pegar uns copinhos descartáveis, vou cobrir com papel de seda, vou colocar uma argila e vou pegar essas flores e vou colher. Vão ser as iquebanas do encontro de amanhã. oh, legal. E eles vão trocar essas iquebanas entre eles, né? Que eu quero promover um momento de interação, integração com a equipe, porque a equipe está precisando. Me pediram, né, para fazer esse trabalho. E eu falei assim: ah, tá, eu acho que fica legal essas iquebanas, porque eu já coloco a intenção em cada iquebana e vou ainda agregar um cartãozinho, vou fazer um quadradinho, uns quadradinhos para cada plantinha ao lado
deixar que eles escrevam com quem eles vão trocar as ikebanas. Uhum. E aí eu fiquei, você falando aí, eu digo assim, eu faço demais, sabe? Porque o lugar que tem rosas, que tem flores, a gente vivifica o ambiente, Sim. traz vida, renova, né? Estabiliza as energias. E eu Uhum. disse, o encontro vai, eu tenho que levar isso para o encontro. Me veio assim um estalo, eu falei, vai. E aí já deixei tudo pronto para amanhã. Então, Depois manda as uma foto lá plantas, no grupo para a gente ver tá bom. os astros. As plantas, elas têm esse poder. E as flores, então, gente, eu sou apaixonada pelas flores, eu sou apaixonada. Muito bacana. Aí vem as frases marcantes, né? Que foi para o caderno de frases que eu adoro. Na página 174, que é um eu não sei como pronuncia, acho que é Goethe. Alguém sabe aí como é que pronuncia? 64, Lânia? 174? 174 é Johann Wolfgang von Goethe. Deve ser isso. Se você pensa que sabe fazer algo, ou acredita que sabe, comece a fazer. A ação contém magia, graça e poder. Poder. De certa forma, eu acredito muito nesse conceito. Eu acho que em vários momentos eu já falei sobre isso. E meu grau de comprometimento com qualquer projeto, muitas vezes ele nasce a partir do momento da idealização e eu tenho uma facilidade para vender o peixe. Eu não sei assim o que que eu transmito para as pessoas, mas as pessoas elas têm uma facilidade de acreditar em algo, sei lá, não sei explicar. E às vezes eu crio só a capa, entendeu? E o conteúdo não existe ainda. E eu vendo. E depois que eu vendo, pode ter certeza que eu me comprometo 120% com aquilo. E eu faço aquilo nascer. Então, eu acho que normalmente, é, normalmente isso assim se multiplica e vem com muita facilidade. Eu acho que isso tem a ver com a lei da atração, né? Que existe um livro que as pessoas falam tanto, né? Mas por quê? Quando você se põe em ação, as coisas acontecem, não tem erro. Por que que as coisas não acontecem para algumas pessoas? Porque elas têm medo, elas não conseguem acreditar na sua própria capacidade. Então, é isso o grande bloqueio das pessoas. Uhum. Se você põe dúvida, pronto, é igual o bolo desanda, sabe? Não pode ter É dúvida. igual o projeto, Lani, do adolescente, lembra? Quando você estava lá no esboço do peixinho, da cor do Márcia peixinho. foi quem me disse, Lane, tu já viu que esse negócio aí, a parte gráfica forma o símbolo do infinito? Falei, rapaz, não foi de propósito. Pois é, e ali você já estava plantado, já tinha colhido, já tinha semeado, colhido, né? Você já estava lá na Exato. frente, já, porque a ideia, né, já está lá na frente. E você, Exatamente. igual semana passada, a gente falou de perfeccionismo, como é bom ser organizado numa hora dessa. Você não se perde. Isso. Né? Quem não se organiza, eu sou muito Planejamento. estabanada, some a anotação, some, sabe? Nossa, onde que eu anotei aquilo? Gente, eu fico doidinho. Mas uma hora eu acho que é a jeito. Uma hora eu vou aprender. Senão quem sai perdendo é a gente, né? Poxa, quanta Ah, coisa poderia estar rodando, quanta coisa exato, poderia estar exato, acontecendo, né? exatamente. E Tal. aí, mais na frente, ele fala que um escocês, Joseph Murray, né? Ele escreveu assim: Uhum. Onde existe um você está? fato elementar cuja
ignorância, ou seja, o que é ignorância? Quando nós não sabemos, né? Nós somos ignorantes numa coisa, já fez naufragar grandes planos. Pronto. Quando você está comprometido, o universo Universo também se também se envolve. envolve. Gente, quanta coisa já foi abaixo, justamente porque a pessoa não acreditou. E, assim, isso é uma coisa lógica. É igual assim, 4 mais 4, 8. É, eu tenho, Elaine, eu tenho uma crença, eu tenho uma fé, sabe? Quando eu ponho a mão, quando vem uma ideia, meu filho diz assim: minha mãe, o mais velho, minha mãe, de onde é que você tira tanta fé? A senhora acredita, a senhora visualiza as coisas com tanta facilidade. Eu digo assim, meu filho, porque eu acredito, porque eu sei que vai acontecer, porque eu sei que tem uma força que me diz que eu tenho que seguir. Mas eu tenho essa força assim de Eu, ir, sabe? De botar é, o pé na estrada, de abrir as asas, sabe? Vai dar certo, bora, consegue. Não sei, eu me sinto ó, incansável nas minhas ideias, nos meus Que projetos. bacana. Me sinto incansável. Vocês pois é. acreditam que ontem, que quinta-feira é dia, né, de yoga nidra, aqui no online. É uma sessão que eu faço de yoga, Brígida. Qualquer dia eu vou mandar o link para você fazer com a gente. A Lani já fez. E hoje uma pessoa falou exatamente assim para mim. Eu ainda não tinha acabado de ler o capítulo. Ela falou, Márcia, você sabe que hoje eu vim para a academia e fiquei visualizando você dando aula aqui no clube, porque eu já estou conversando com o coordenador, eu estou não sei o quê. Eu falei assim, gente, caramba, como assim? Eu falei assim, não, porque ontem a sua aula foi assim, foi assado, a forma como você comunicou a aula. Você não pode ficar só no computador, você tem que transformar isso. Gente, e foi tão interessante porque esse capítulo, por falar de ajuda, de apoio, é o que eu mais eu estou querendo fazer, pedir, né, uma ajuda nesse, peça e receberá, não é isso que está Sim, no sim. capítulo? Olha, Uhum, Então, é. assim, mas não é um pedir só, faz para mim, né? Porque eu sempre tive o ranço, a crença lá da infância de que eu não fazia. Eu, por insegurança, por medo, eu sempre pedia para o outro fazer para mim. Então, olha para vocês verem como que agora me desperta isso. Isso eu nem tinha pensado isso ao longo do dia hoje. Por- Agora, ela está enxergando algo que eu saberia fazer muito bem em qualquer lugar, no clube, na sala, no consultório. Mas olha que interessante, me remete à minha infância também, lá, igual você teve um momento aqui que relatou. Então, quando isso fica forte, né, de algo que foi implantado, mesmo que não tenha ocorrido, mas que a gente percebeu como se tivesse sido, né, como que é forte, né? A gente romper com isso e ir rasgar esse véu, né, e deixar a coisa acontecer, né? Olha só, são 53 anos. É possível, né, que não há um espaço para que eu me descubra e que não que eu já não tenha descoberto muita coisa, mas ainda tem muita coisa que pode ser, que sim, pode com acontecer, certeza, né? com certeza. Né? É, eu, eu sempre fui muito tímida. E aí, quando eu comecei assim, a colocar a minha cara fora, né? Não tão distante, coisas recentes mesmo. Às vezes eu recebo convites, né? Escola de referência, fazer um momento terapêutico com os alunos do terceiro, segundo e terceiro ano do Enem, estão precisando de uma injeção de ânimo. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu ia inventar uma desculpa para não aparecer. Você dá uma palestra assim, assim, falando sobre motivação, tal, tal, tal? Dou. Eu já tenho uma palestra criada. Ou seja, às vezes não tem nenhum tópico anotado, mas eu vou e me comprometo. Porque eu começo a me imaginar vivendo aquilo, fazendo aquilo.
que sempre foi uma vontade minha de poder compartilhar. E aí você vai descobrindo métodos, maneiras, você vai, sabe, você vai errando. Ó, uma vez eu fui convidada para fazer uma palestra no IF da vida aí, junto com outra psicóloga. E vocês acreditam que, pelo simples fato de que me disseram antes que o público era os pais, eram só os pais, mas na hora eram pais e todos os alunos da escola. E eu estava lá cheia de papeizinhos, com um roteiro, com as anotações. Primeiro, um psicólogo foi antes de mim, depois eu seria a segunda e essa minha amiga seria a terceira. Gente, quando eu vi aquele monte de pessoas, pais e filhos, e que eu tinha preparado todo um discurso voltado para os pais, e que na minha cabeça eu tinha que fazer umas adaptações. Sabe o que é dar um branco total? Eu já olhava para os papéis escritos e eu não enxergava o que que tinha no papel e eu já não sabia qual era a sequência. Eu simplesmente cheguei para as pessoas e falei assim: gente, infelizmente, deu um branco em mim e eu vou passar para minha amiga. Gente, assim, foi um mico. Eu imaginava que por conta de ter adolescentes, os adolescentes iam começar a vaiar, que os adolescentes iam ser aquela algazarra, sabe? Simplesmente todo mundo, alguns não entenderam, alguns não perceberam, talvez só eu ali é quem estava vivendo aquela saia justa ali, mas não aconteceu nada demais. Passei o microfone para minha amiga. Minha amiga olhou assim, eu disse, Adriana, deu um branco, simplesmente. A Adriana pegou o microfone e seguiu com a parte dela, desenrolou. E aí, quando foi no final, eu fui me sentindo mais à vontade. A gente começou a fazer um momento final, onde os pais poderiam fazer perguntas e a gente dar a resposta. E aí eu comecei a me sentir mais à vontade, e aí depois eu já sinalizei para ela que ali eu já poderia começar, né? Ou seja, me recuperei. E aí, quando eu peguei de volta esse microfone, eu comecei falando para eles, eu disse, gente, eu já tive a idade de vocês. E eu era extremamente tímida. E vocês estão diante ainda de uma pessoa tímida. Então, eu fui contar para eles tudo o que eu estava vivenciando ali e o que, que eu precisei superar para estar ali, para estar pegando naquele microfone novamente. Para mim, isso aí foi assim. E no final, normalmente as pessoas elas começam a se desinteressar e a sair, né? Ocorreu o inverso. As pessoas começaram a se acomodar e a se interessar pelo que eu estava ali começando, ou seja, ao invés do evento estar terminando, meio que se estendeu um pouco mais, porque eu consegui passar para eles ali, sabe, me abrir, contar algo. Então, muitos acabaram se identificando, porque é exatamente o que muitos jovens passam, né? Essa questão da timidez, da trava. Então, eu falei, gente, olha, isso é normal, acontece nas melhores famílias. Mas, assim, então tem coisas que você tem realmente que meter a cara e não ter medo. Tem, tem mesmo, Lani. Eu fui convidada para fazer uma Foi o que ela palestra, quer. Uhum. eu fui convidada para fazer um trabalho com 30 pessoas. Na época era uma palestra motivacional para professor. Quando eu chego lá, sério que era uma sala de aula com 30, chego lá, me levam para um auditório, tinha 300 pessoas. Eu, exageradamente, sempre penso no plano B, digo, se não funcionar equipamento, eu tenho aquilo. Se não funcionar microfone, fui assim. Levei umas 4, 5 caixas de chocolate, que eu ia fazer algumas dinâmicas.
O que que aconteceu? Quando eu vi aquele tanto de gente, pronto, me apresentei e disse para eles assim: meu maior sonho é ser conferencista. Comecei assim, porque eu estava diante de uma plateia que me cheirava. Olha o que eu revelei, meu maior sonho era ser conferencista. E aí eu comecei a fazer o trabalho, dividi a plateia toda em grupos, porque o ambiente permitia. Dei para cada grupo uma atividade para desenvolver, para vivenciar e depois compartilhar. Eleger um membro da equipe, compartilhar, e eu ia fazendo as intervenções. Que não era isso que estava planejado oficialmente, mas foi o que eu fiz ali na hora, sem pensar em nada diante da plateia. Nosso trabalho vai acontecer assim. Era para acontecer em 2 horas, Lani. Isso rolou o dia Mas- todo. O dia todo. Quando eu saí desse evento, né, no final, a pessoa que me contratou, eu disse, que loucura! Como é que você me disse que tinha 30 pessoas e você me bota para 300 pessoas? Ele virou assim, o dono da consultoria. Não, eu sei que você dava conta. Por isso que eu botei você aqui. Você dava conta de fazer o Vai ver, trabalho. achava que se dissesse que era 300, você talvez ia tremer na É, ia base. balancear, né? Talvez ia balancear. Ele falou, não, eu sei que você dava conta. Eu falei, tudo bem, mas não faz essas loucuras, não. Sorte sua que eu sou uma pessoa muito bem preparada, viu? Senão você ia ter Dinâmica. problema com a instituição. Mas, assim, Mas, foi interessante porque eu, eu acho que eu profetizei mesmo, porque eu tenho um grande sonho de ser conferencista, de ser palestrante, sabe? Eu tenho esse desejo dentro de mim. Porque eu acredito que quando eu pego no microfone, quando eu estou diante de um público, eu sou diferente, né? Eu me transformo, eu vejo uma outra pessoa ali no palco, né? Não sei o que acontece, tem um negócio que acontece dentro de mim que me faz assim, sei lá, me empodera e o que eu vou dizendo vai ficando, fazendo vai sentido. vai fazendo sentido para as pessoas, né? E as pessoas comentam depois, né? É como E se aí fosse um assim, ciclo que você quebrou, né? É um ciclo que a gente quebra, né? Então, superou. Quando eu faço trabalhos assim, que o ambiente me permite, a primeira coisa que eu faço é descaracterizar o ambiente. Se é auditório, nada de cadeira enfileirada. Eu digo, minha gente, vamos fazer um círculo e eu vou ficar no meio. E aí você vai andando, circulando e olhando no tete a tete e engajando as pessoas. E a melhor coisa é você contar experiências suas, principalmente. Incrível. Mas conclua o que você estava falando que eu lhe atrapalhei. não, assim, porque a gente às vezes está diante de situações ali que não estava previsto, né? E você tem que rapidamente acionar a sua experiência de vida e dizer assim, eu tenho que agir aqui agora. Eu não tenho tempo a perder. E o que é que eu tenho de concreto para tomar essa decisão? E acreditar. Veio a ideia na cabeça, acreditar e ali fazer a coisa acontecer. E não duvidar. Né? Eu digo assim, nesse momento que esse desafio que eu passei, eu acredito que deu certo porque eu acreditei. Naquele momento que eu tinha essa força, essa potência dentro de mim e que eu podia levar isso adiante. Eu me vi assim como se o universo tivesse me dado o maior presente da vida e dissesse assim: tome, que é seu, pegue. Ou você pega ou você larga. Ou você abre essa porta, ou então ela fica fechada para sempre. E Uhum. eu sempre faço assim. Porque quando eu fui educada na educação, né, no fundamental, eu fui educada para não falar porque as professoras não permitiam que a gente falasse. E eu peguei aquele momento da educação que veio a redemocratização do ensino. Eu peguei naquela fase ali fundamental. Eu tinha professores com a cabeça extremamente tradicional, que não permitia nem que a gente falasse presente, tinha que levantar só o dedo. O presente era assim, e alguns professores com abertura para a democracia, mas ainda muito preso, Uhum. né, aos processos assim de silêncio, de calar, de disciplina total. Então, eu fui educada para não falar mesmo. E Já, mesmo assim, eu sentia que eu precisava falar.
Eu Uhum. tinha que me treinar internamente para superar isso, né? E quando eu caí no magistério, que foi por opção, eu disse: pronto, ninguém me segura, porque eu vou ser professora, como é que eu não vou me comunicar? Comunicar. É. E aí eu fui aproveitando tudo que a vida ia me dando, eu dizia assim: isso eu vou vencer. Eu não nasci assim, eu não vou aceitar isso, eu não vou me silenciar diante da vida. E Uhum. fui peitando, Muito mas bom. porque eu acreditei sempre que eu Sim. tinha uma força diferente dentro de mim. Uhum. Isso é importantíssimo, valioso. É, o que me salvou também da timidez, eu nem sei como que eu seria, foi uma professora chamada Jane Cleide, na quinta série. Ela era professora de biologia e ela não dava uma aula. Ela não dava aula. O que que ela fazia? Ela pegava o livro, dividia a turma em grupos, mandava a gente comprar cartolina e mandava a gente dar a aula lá na frente. Ela ficava sentada lá atrás, na última cadeira, dando as notas. A, B, C. Oxe, ai, meu Deus do céu, me lembro demais dos temas de biologia, a gente lá falando sobre sexualidade, lá no quinto ano, eu com 10, 11 anos, falando sobre as plantas, ciências. Olhem, e foi assim que, com certeza, ela contribuiu para muitos passos, porque você tinha que ir lá dar aula, não tinha como se esconder. E sempre tinha rodízio. Se um grupo era de 5 pessoas, todos os 5 não ficavam lá nos bastidores, não. Tinha que os 5 ir lá apresentar, senão não ganhava nota. Enfim, Márcia, se joga, Márcia. Então é isso, meninas. Que Os mais? cachorros estão latindo aqui, por isso que está fechado de vez em quando. Que mais para a gente encerrar? Nosso próximo encontro vai ser Recuperando a Alegria. Então, eu acho que o próximo, né, promete bastante, É, né? Que mais para a Olha gente? que interessante, né, essa última frase também. Eu Sim, tenho mais humildade e mais fé. As duas coisas têm que andar juntas, né? A humildade e a fé, né? Então, sim, essa é confiança, né? Então, exato. assim, não é sobre né? quem me tirou ela, foi como eu percebi. É, E Porque, sobre na essa verdade, ninguém tira isso da questão, gente, né? a questão da fé. Ó, às vezes eu fico meio que assim, me belisca para ver se é verdade. Gente, às vezes eu não consigo acreditar que eu estou morando em Salgueiro e que todo domingo minha mãe vem aqui para minha casa. Era algo surreal, inimaginável. E já teve momentos do meu relacionamento, há uns 3 anos atrás, que a minha família meio que assim, tinha aquela carinha assim de, sabe, de desdém quando eu viajava para o Rio, que achava que eu ia para o Rio para me divertir, que era praia, que era vida boa, e que eu estava meio que me livrando da responsabilidade com minha mãe. Eu vivia muitos dilemas em relação a isso, a chegar ao ponto de eu colocar em dúvida se realmente eu levaria ou não meu relacionamento adiante. Algumas pessoas diziam, não, eu nunca ouvi falar de alguém abdicar de um relacionamento porque a mãe está envelhecendo. Nunca ouvi falar. Tem como conciliar as duas coisas. Mas assim, era bem complicado. Então, eu visualizei tanto esse momento e de dizer assim, eu não vou me preocupar. Tudo vai ter uma solução. Então, ver ela andando aqui dentro de casa, e mesmo ela já demente, ainda hoje eu perguntei para ela assim: a senhora sabe quem é essa casa? Aí ela, não. Eu disse: essa casa é minha e a senhora está aqui na minha casa. Olha que felicidade. É gracinha. Então, assim, mesmo ela não. E aí eu fico pensando, porque ela é uma aldenora, a minha mãe mesmo, hoje eu já estou enlutada dela. Eu sinto saudade da minha mãe. E ela não está mais aqui. Hoje, a aldenora que eu vejo
é uma outra pessoa, né? Que também me faz muita falta, eu sinto muita saudade dela. Mas a Aldenora mesmo, a minha mãe, esse processo de luto todo já foi vivenciado. Aí, era essa Aldenora que eu queria que visse hoje, porque eu imagino a felicidade que ela estaria e o quanto ela estaria vivendo junto comigo. Porque era aquela pessoa ariana, guerreira, alegre, que todo mundo pedia a presença dela, sabe? Então, assim, são paralelos que você vai vivendo na vida e Então, são bem desafiadores. Enfim. Ainda essa e semana. fico pensando no que vou pedir a seguir e fico empolgada para ver o que vai acontecer. Ah, então, vamos pedir aí. Aham. É, sem Pô, duvidar. sim. Não E vale. aí Andar com a fé eu gente vou. recupera a alegria essa semana. Uhum, Já, quer dizer, eu já tô, sabe? esse Estou capítulo vai bem ser depois, feliz, alegre de maravilhoso. estar aqui com vocês. Imagina, o que mais que vai ter que recuperar então, né? Eu também já Vou- estou alegre. Dia 23 É. vai ser lançado aqui o livro, onde vai ter um conto meu que vai ser publicado Ah, pela a isso. Feira Internacional aqui do Livro da minha cidade, né? Feira Uhum. Literária. E aí eu estou muito feliz, porque o livro está assim, simplesmente lindo, lindo. A capa do livro, Põe os lá no contos grupo para a gente Mostre ver pra também. do Tem outra Cerrado. gente. coisa, né? As Ikebanas Tem e o outras coisas livro. que eu já pedi outras vezes e eu acho que não Eu foram. nunca, eu neguei, eu não passei, não foi, Lani, não passei, É, eu né? já pedi. Eu Ô, acho que eu vou Lani. anotar. Anote, Lani, me cobra, sabe por quê? Porque assim, eu tô com tanto projeto, gente, eu tô com tanta coisa produzida, feita, esperando alguns agendamentos para poder apresentar esses projetos. Terça-feira mesmo eu vou me encontrar com o secretário de Educação de um outro município aqui próximo para apresentar meus projetos. Tenho outros projetos meus que foram para Piauí. Não, Também com a secretária de Educação e a secretária de Saúde estão apreciando meus projetos. Então, eu estou apresentar segunda-feira um projeto para o consórcio dos prefeitos aqui da minha região, 15 municípios. ó, Então, assim, são tantas coisas que eu já fiz que está nessa fase de apresentação, e eu agora estou nessa fase assim, divulgue, divulgue, faça sim, parceria e sim. divulgue. Eu estou assim, eu sinto essa necessidade. É como se eu Uhum. dissesse assim, Plantio. só agora, as pessoas estão me conhecendo verdadeiramente. Verdadeiramente. Porque você acredita. Acreditou, né? Mas Mas os contos do Cerrado, o livro tão amor, um amor, lindo, mande lindo, a lindo. capa lá pro grupo, Vou mandar, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Um grande beijo e até sexta-feira, se Deus se quiser. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.